Caça às bruxas. Você já deve ter ouvido falar sobre, mas você sabe o que realmente foi e todos os efeitos que foram gerados? Caso não saiba, vou te contar neste vídeo. Então fique até o final para não perder nada. Caso esse tipo de assunto te interesse, já deixa o like no vídeo para que possamos saber e trazer mais assuntos relacionados, além também do seu like ser de grande ajuda para o canal. E caso queira algum outro assunto específico, deixa nos comentários que nós traremos para você. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Assim você não perde nenhum vídeo e ainda nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos. A caça às bruxas foi um movimento de perseguição religiosa, social e sexual, ocorrida no período da Inquisição da Igreja Católica. Perdurou por 4 séculos e estima-se que aproximadamente 9 milhões de pessoas foram acusadas, julgadas e mortas nesse período, onde mais de 80% eram mulheres, incluindo crianças e jovens que herdaram o mal de suas mães. O início de tudo isso se dá quando mudanças sociais que vinham acontecendo na Europa gerou uma descentralização e instabilidade no poder da Igreja. Para reconquistar suas atenções e seu poder perdido, com a ajuda do Estado, deu-se início aos tribunais do Santo Ofício ou tribunais da Inquisição, para que através de punições e utilizando a pedagogia do medo, impedisse que pessoas se desviassem dos ensinamentos cristãos ou aprendessem algum tipo de ameaça à doutrina cristã. Além de ser um período de muitas guerras, pragas e revoltas na Europa, acabou sendo um tanto quanto conveniente poder culpar as bruxas de todos esses ocorridos. As bruxas, na sua maioria das vezes, eram as mulheres sábias e curandeiras das comunidades de classes mais baixas e que não seguiam os costumes cristãos. Esse novo sistema instaurado era assustadoramente eficiente. Qualquer pessoa podia ser denunciada, e com o intuito de se safar de possíveis acusações, a própria população denunciava uns aos outros. Os suspeitos não podiam ser mortos até ser comprovada sua culpa. Então, processos de torturas eram realizados até que eles confessassem a sua ligação com o demônio. Conseguindo arrancar suas confissões à força, as histórias e acusações foram ganhando cada vez mais espaço. As pessoas que admitiam sua culpa, como uma forma de misericórdia, eram estranguladas e então queimadas. Já as que insistiam na inocência eram queimadas vivas mesmo. Eles acreditavam que a morte na fogueira purificava a alma da pessoa. E para os que levavam o título de informantes e caçadores de bruxas, era algo muito rentável financeiramente falando, já que eram pagos pelo próprio tribunal, que por sua vez confiscavam todos os bens dos condenados, se tornando assim cada vez mais ricos. Para facilitar as acusações e julgamentos, em 1486 foi publicado o livro Martelo das Bruxas. Foi um best-seller que serviu como um manual que tinha o valor legal e religioso usado para ajudar a identificar e julgar as bruxas. O livro deixava claro que as atenções deveriam ser voltadas às mulheres, pois, de acordo com ele, as mesmas apresentavam facilidades naturais para a feitiçaria. Com a facilidade do novo manual, todas as mulheres passaram a ser alvo de desconfiança, principalmente quando se destacavam por alguma habilidade. Nesse caso, as camponesas eram os principais alvos. Por ser de classe baixa, tinham que desenvolver habilidades médicas, como realizar partos e produzir remédios caseiros a partir de plantas e ervas, pois muitas vezes eram as únicas possibilidades em suas comunidades. Essas mulheres trocavam informações e aprendizados umas com as outras e passavam esse conhecimento para filhas e amigas. Com suas habilidades de tratar e curar enfermidades e epidemias, elas atraíram a ira da instituição médica masculina, que acabou se aliando à Inquisição para eliminar suas concorrentes. Na época, era moda as camponesas usarem chapéus pontudos, e com a fama que acabaram adquirindo, o chapéu se tornou uma marca de bruxaria. Outra marca bem comum é o uso de caldeirões, pois as camponesas utilizavam os caldeirões na produção dos remédios caseiros. Um dos métodos infalíveis de identificar uma bruxa era localizando as suas marcas do demônio, que nada mais eram do que marcas de nascença,
verrugas ou mesmo cicatrizes. Para fazer essa busca, era feito um exame público após retirar todos os pelos do corpo da vítima. No geral, as bruxas eram caracterizadas por uma aparência desagradável, com algumas deficiências físicas, mentalmente perturbadas ou idosas. Mas haviam também as mulheres muito bonitas, que, de alguma forma, por ferirem o ego de homens poderosos, ou então por despertar desejos em padres celibatários ou homens casados, eram acusadas de praticar bruxaria. Das diversas lendas sobre elas, acreditava-se que as bruxas bebiam sangue humano, sequestravam crianças para sacrificar em seus rituais ou até esquartejavam bebês antes de seu batismo para fazer venenos e poções. Lendas essas que sempre se conseguiam uma confissão, através das diversas torturas que sofriam. Elas eram também acusadas de crimes sexuais contra os homens, culpadas quando se reuniam em grupos, que normalmente eram para troca de informações de ervas medicinais ou conversar sobre notícias. E também em busca de explicações e culpados pelos acontecimentos negativos da época, como mortes de gado, colheitas ruins, secas e chuvas fora de época, ou até epidemias, que nesse caso, uma das mais famosas até hoje, a peste bubônica. Diante de tantos acontecimentos, a população já entrava em pânico, gerando histeria e fazendo acusações, em busca das bruxas e seus poderes mágicos e pactos com o demônio. Alguns acreditavam que a bruxaria era uma espécie de revolta camponesa conduzida por mulheres. E por séculos, multidões de centenas de pessoas se reuniam para presenciar as condenadas passando pelo ritual de purificação de alma, enquanto jogavam objetos e as atacavam com piadas e palavras de ódio. Os julgamentos eram repletos de métodos. Além da busca pela marca em seus corpos, eles acreditavam que as bruxas eram extremamente leves. Então, era comum pesá-las ou amarrá-las e jogá-las em um lago ou um rio que tenha sido abençoado. Caso elas flutuassem, eram culpadas. Caso afundassem, eram inocentes. Elas também eram espetadas por instrumentos cortantes, até encontrar um lugar onde não sentiam dor. Esse seria o suposto local do qual entraram em contato com o demônio. Dos julgamentos que mais ganharam repercussão, em 1429, a jovem Joana d'Arc, aos 17 anos, liderou o exército francês contra os ingleses, usando cabelo curto e roupas masculinas. Ela foi então capturada e vendida para a Inglaterra, onde foi condenada à fogueira aos 19 anos. Há também o julgamento das Bruxas de Salem, em 1692, onde cerca de 200 pessoas foram acusadas e 20 condenadas. Entre as acusadas, uma garota de 4 anos, que ficou presa por alguns meses, e o ministro da igreja, acusado de ser o líder das bruxas, foi condenado à forca. Tudo começou quando 3 crianças, sendo uma delas filha do reverendo de Salem, contraíram uma misteriosa doença. Pressionadas por líderes religiosos, as crianças puseram a culpa em 3 mulheres. Tentando se livrar da culpa, mais e mais pessoas foram sendo acusadas. Esse julgamento se arrastou por 8 meses. Em 1782, na Suíça, foi acesa a última fogueira. Porém, a caça às bruxas nunca teve um fim. Ainda hoje, pelo menos 36 nações ao redor do mundo fazem perseguições com acusações de bruxaria, especialmente na África, Sudeste Asiático e América Latina. Por esse motivo, o dia 10 de agosto foi declarado, sob a jurisdição do Papa, Dia Mundial contra a Caça às Bruxas. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo. Te espero lá.